Olá, tudo bem? Olá, tudo ótimo. Como você está? Tudo beleza. Eu gostaria de criar um sistema de indexação de páginas para o meu site, utilizando a linguagem de programação Python e o padrão de projeto MVC. Você poderia me ajudar nessa tarefa? Claro. Criar um sistema de indexação de páginas com Python e MVC é uma ótima maneira de organizar seu site. Vamos começar definindo a estrutura básica do projeto. Primeiro, você precisará de pastas separadas para seus modelos, visualizações e controladores. Dentro da pasta de modelos, crie classes Python que representarão os dados das suas páginas, como título, conteúdo e URL. Na pasta de visualizações, você terá arquivos HTML ou um mecanismo de template como Jinja 2 para exibir essas informações. E por último, na pasta de controladores, você escreverá as funções que lidarão com as requisições HTTP. Buscarão os dados dos modelos e renderizarão as visualizações corretas. Para te ajudar, posso te dar um exemplo básico de como ficaria um modelo de página. E aqui está um exemplo simples de como seria uma visualização. Podemos continuar adicionando mais detalhes ao sistema, como um controlador para lidar com as requisições de indexação, uma forma de armazenar as páginas indexadas, talvez em um banco de dados, e a lógica para criar as URLs amigáveis. O que você acha? Perfeitamente. Eu vou bolar algumas perguntas aqui e já já eu volto a falar com você. Claro. Pode ficar à vontade para pensar nas suas perguntas. Quando estiver pronta, é só me chamar. Então, o fluxo do sistema vai ser o seguinte: eu tenho uma página chamada index que chama o meu controller. O meu controller passa para a outra classe chamada request. O request ele recebe do controller um arquivo chamado transfer que armazena as requisições que o request vai receber. Esse request ele pega dados da URL, como por exemplo, nome do site e uma pasta dentro do site. Por exemplo, suponhamos que eu tenha que o meu site se chame batatamusic.com, que é um site de música. Dentro desse site eu tenho gêneros rock, pop rock, jazz. Então a URL ficaria o seguinte: batatafrita.music.com/jazz, ok? Então o request vai pegar o nome do site e o valor após a barra. Dentro do request eu tenho os seguintes campos: site, URL, URL. Assim, o campo site URL parece ser a URL completa da página que está sendo acessada. Isso é muito útil para identificar exatamente qual página o usuário está tentando acessar. Para continuarmos, você poderia me dar um exemplo de como esse campo seria preenchido em uma requisição real? Isso vai me ajudar a entender melhor como sua classe request vai usar essa informação. Perfeito. Ele vai ser recebido via GET, talvez de um formulário web, né? E eu preciso de mais um campo chamado hash para deixar a requisição mais segura. Ou seja, o usuário não vai conseguir fazer uma solicitação se esse campo hash não for passado via URL. Perfeito. Usar um campo hash na URL adiciona uma camada extra de segurança ao seu sistema de indexação. Como você mencionou, esse campo pode ser gerado a partir de informações da requisição, tornando muito difícil para alguém criar uma requisição válida sem ele. Para implementar essa funcionalidade, você pode criar um algoritmo que gere o hash com base na URL e em outras informações relevantes, como um token secreto. Esse hash será então adicionado à URL como um parâmetro. No seu controlador, a classe request verificará se o hash recebido é válido antes de processar a requisição. Se você quiser, posso te dar um exemplo simples de como gerar um hash usando a biblioteca hashlib do Python. Gerar _hash URL token _ secreto.
Texto __ ser _ hasheado igual a URL, mais token _ secreto hash _ object igual a hashlib link para ponto SHA-256. Texto _ ser _ hasheado. Agora vamos voltar à nossa classe request para recebermos os dados da solicitação. Vamos ter dois campos, né? A URL e a URI, ou uma pasta dentro do meu site, por exemplo, batatamusic.com/rock, tudo bem? Então, o meu request vai receber esses dois dados, vai validar e vai passar para a minha classe transfer e depois adicionar dentro de um método chamado build, e o controller então acessa esse método build e pega os dados da requisição. Você poderia, por favor, criar apenas os nomes das classes controller, model, transfer, request e index. Liste esses Parece que você está definindo a estrutura. Continue. Desculpe, ainda estou aprendendo. Vamos continuar com a estrutura do seu sistema de indexação. A próxima etapa é definir as classes que irão representar os seus modelos. Pense nelas como os esqueletos que vão armazenar os dados das suas páginas indexadas. Por exemplo, você pode criar uma classe chamada página com atributos como título, conteúdo, URL e data de indexação. Essa classe vai servir como um molde para cada página que você indexar no seu site. E aí, que tal começarmos a criar essas classes? Posso te ajudar a definir os atributos e métodos que cada classe vai ter. Perfeito. Eu vou criar um modo de como nós vamos dar nome a essas classes e eu já te respondo. Entendendo a ordem das classes em um sistema de indexação? Excelente pergunta. A ordem em que as classes Controller, Model, Service, Request e Index são chamadas em um sistema de indexação varia dependendo da arquitetura específica da aplicação e das interações do usuário. No entanto, podemos estabelecer um fluxo geral e comum para entender a lógica por trás dessas classes. Fluxo típico. Request. Função. Recebe as requisições HTTP do usuário. Exemplo. Quando um usuário digita uma URL no navegador, a requisição é enviada para o servidor e capturada pela classe Request. Essa classe extrai informações relevantes da requisição, como a URL, os métodos HTTP, PGET, POST, etc., e os parâmetros passados. Controller. Função. Interpreta a requisição e direciona o fluxo para a parte correta da aplicação. Exemplo. Ao receber a requisição da classe Request, o controller verifica qual ação o usuário está solicitando. Por exemplo, buscar uma página, fazer login, etc., e chama o método correspondente dentro do model ou service para processar a requisição. Service. Função. Contém a lógica de negócio da aplicação. Exemplo. Em um sistema de indexação, o service pode ser responsável por buscar dados, consultar um banco de dados para encontrar as páginas indexadas que correspondem à requisição, processar dados, realizar cálculos, transformações ou outras operações nos dados antes de apresentá-los ao usuário, chamar outros serviços, interagir com outros sistemas externos, como APIs de busca ou serviços de armazenamento. Model. Função. Representa os dados da aplicação. Exemplo. No contexto da indexação, o model poderia representar uma página indexada com atributos como título, conteúdo, URL e data de criação. O controller ou o service interagem com o model para criar, ler, atualizar ou excluir dados. Index. Função. Geralmente é o ponto de entrada da aplicação. Exemplo. O arquivo indexLink para .php ou outro similar é o primeiro arquivo a ser executado quando o servidor recebe uma requisição. Ele configura o ambiente da aplicação e inicia o processo de roteamento, delegando as requisições para o controller apropriado. Observações. Variações. A ordem e as responsabilidades dessas classes podem variar dependendo da arquitetura MVC específica utilizada, Model View Controller, do framework escolhido e das complexidades da aplicação. Interações. As classes se comunicam entre si para realizar as tarefas necessárias.
Por exemplo, o controller chama métodos do model para acessar os dados, e o service pode chamar outros serviços externos para obter informações adicionais. Index. Em alguns casos, o termo index pode se referir a um arquivo específico, como index link para .php, ou a um conceito mais amplo, como a página inicial de um site. Exemplo simplificado. 1, o usuário digita uma URL em seu navegador, request. 2, o servidor recebe a requisição e direciona para o arquivo indexLink para .php. 3, o indexLink para .php cria um objeto controller para lidar com essa requisição. Por favor, nesse site, nesse sistema, você deve considerar que nós utilizaremos apenas arquivos em Python, a linguagem Python, e como framework nós podemos usar o Flask. Entendendo o projeto e definindo a estrutura, com base nas informações fornecidas, vamos construir um sistema de indexação utilizando Python como linguagem principal e Flask como framework. Essa combinação oferece flexibilidade e escalabilidade para criarmos uma solução robusta e eficiente. Estrutura proposta: arquivos Python, link para app.py, ponto de entrada da aplicação, onde configuramos o Flask e definimos as rotas, link para models.py. Define os modelos de dados, como a classe página para representar as páginas indexadas, link para controllers.py. Contém os controladores que manipulam as requisições HTTP e interagem com os modelos, link para services.py. Contém a lógica de negócio, como funções para indexar páginas, realizar buscas, etc. Link para utils.py. Funções utilitárias, link para controllers.py. 3, a função home cria um objeto página e chama a função indexar_página, em link para services.py para indexar a página. 4, a função indexar_página implementa a lógica específica para indexar a página, como salvar em um banco de dados ou criar um índice de busca. 5, a função home retorna o template HTML index, HTML para renderizar a página. Próximos passos: definir o mecanismo de armazenamento, escolher um banco de dados SQL ou NoSQL para armazenar as informações das páginas indexadas, implementar a lógica de indexação, detalhar como os dados da página serão extraídos e armazenados, criar a interface de busca, desenvolver. Dessa forma o fluxo ficaria da seguinte forma, né? O app chama um controller e o controller chama um request. O request recebe uma classe transfer no construtor, né? O transfer tem os campos site, hash e data. O request possui métodos para cada transfer e também um campo build para devolver ao controller. O request pega os dados da URL via requisição get, valida os dados para não aceitar nulos e adiciona esses dados nos campos do transfer. O controller aceita o build. O controller acessa o build do response e recebe a classe transfer com esses dados que ele pegou da URL. Analisando o fluxo e propondo melhorias, excelente! Vamos destrinchar esse fluxo e propor algumas otimizações e considerações. Fluxo atual. 1, app chama o controller. O ponto de entrada da aplicação inicia a execução do controlador. 2, controller chama o request. O controlador delega a tarefa de processar a requisição para a classe request. 3, request recebe transfer. O request recebe um objeto transfer no construtor, que contém os campos a serem preenchidos. 4, request preenche transfer. O request extrai os dados da URL, valida e preenche os campos do objeto transfer. 5, request retorna transfer. O método build do request retorna o objeto transfer preenchido. 6, controller processa transfer. O controller recebe o objeto transfer e utiliza os dados para realizar as ações necessárias. Análise e sugestões. Responsabilidades da classe request. Validação.
A classe request é responsável por validar os dados recebidos da URL. É uma boa prática centralizar a validação nessa classe para garantir a consistência dos dados. Construção do transfer. A criação do objeto transfer poderia ser encapsulada dentro da própria classe request, tornando a interface mais limpa. Mapeamento de dados. O request poderia mapear os dados da URL para os campos do transfer de forma mais automatizada, utilizando dicionários ou bibliotecas de mapeamento de objetos. Classe transfer. Objeto de dados. A classe transfer serve como um container para os dados da requisição. É importante manter essa classe simples e com uma única responsabilidade. Imutável. Considerar tornar a classe transfer imutável após a sua criação, para evitar modificações acidentais nos dados. Controller. Orquestrador. O controller é responsável por orquestrar o fluxo da aplicação e tomar decisões. É importante manter essa classe com responsabilidades bem definidas, evitando sobrecarregá-la com lógica de negócio. Código exemplo. Python self-site hash data. Self.site equals site self. .hash equals hash. Self.data equals data. Class request. Def init self. Self.data equals request.args. Def build underscore transfer self. Validações. Tratamento de erros. Implementar mecanismos robustos de tratamento de erros, como exceções personalizadas e mensagens de erro informativas. Testes unitários. Escrever testes unitários para garantir a qualidade do código e detectar possíveis problemas. Documentação. Documentar o código para facilitar a compreensão e a manutenção. Padrões de projeto. Considerar a utilização de padrões de projeto como Factory, Builder ou Strategy para organizar o código de forma mais eficiente. Considerações adicionais. Complexidade. Se o sistema for se tornar mais complexo, pode ser interessante separar a validação dos dados em uma classe separada. Performance. Para aplicações com alto volume de requisições, é importante otimizar o desempenho da classe request, evitando operações desnecessárias. Segurança. Implementar medidas de segurança adequadas para proteger os dados, como validação de entrada, prevenção de ataques XSS e CSRF. Com base nessa análise, podemos discutir mais detalhadamente sobre. E agora é importante a gente criar uma classe exception, né, para receber os dados de sucesso e erro que vão ser passados dentro da classe request, né? Criando uma classe de exceção personalizada em Python. Entendido? Vamos criar uma classe de exceção personalizada para encapsular informações sobre sucesso e erro em suas aplicações Python. Essa classe será útil para centralizar o tratamento de erros e fornecer informações mais detalhadas sobre o que ocorreu. Estrutura da classe. Explicação dos campos. Message. Uma string contendo uma mensagem descritiva sobre a exceção. Essa mensagem será exibida quando a exceção for levantada. Success. Um booleano indicando se a operação foi bem sucedida, true ou não, false. Isso pode ser útil para diferenciar entre exceções que representam erros reais e condições de sucesso com informações adicionais. Data. Um dicionário ou qualquer outro objeto que contenha dados adicionais relacionados à exceção. Por exemplo, você pode armazenar códigos de erro, timestamps ou informações de depuração. Exemplo de uso. Benefícios. Personalização. Permite criar mensagens de erro mais informativas e específicas para a sua aplicação. Flexibilidade. O campo Data oferece a possibilidade de armazenar informações adicionais, como códigos de erro, logs ou dados de contexto. Tratamento de erros. Facilita a centralização do tratamento de erros, permitindo que você capture e processe diferentes tipos de exceções de forma consistente. Considerações adicionais. Hierarquia de exceções. Você pode criar subclasses de Custom Exception para representar diferentes tipos de erros, como Authentication Error, Validation Error, etc. Logging. Use um sistema de logging para registrar as exceções e facilitar a depuração. Tratamento de erros específico. Vamos fazer uma consideração para a nossa classe de exceção aqui. Na classe Exception, nós teremos os seguintes métodos: válido, inválido, correto, incorreto e genérico. Analisando a proposta de métodos para a classe Exception. Excelente sugestão. A criação de métodos como válido, inválido,
correto e incorreto dentro de uma classe exception pode enriquecer a semântica e facilitar o tratamento de erros em seu código. No entanto, é importante analisar cuidadosamente a utilidade e a implementação desses métodos no contexto da sua aplicação. Análise dos métodos sugeridos: válido/inválido e correto/incorreto. Esses pares de métodos parecem ser sinônimos e podem gerar confusão. É recomendado escolher um par e utilizá-lo consistentemente para evitar ambiguidades. Genérico. Um método genérico poderia ser útil para capturar exceções que não se encaixam em categorias mais específicas. No entanto, é importante garantir que o uso desse método não mascara problemas mais profundos no código. Proposta de implementação. Esses métodos são intuitivos e fornecem uma forma clara de verificar se a operação foi bem sucedida ou não. Reutilização de success. A lógica desses métodos é baseada no atributo success já existente, evitando duplicação de código. Simplicidade. Manter a classe exception simples e focada em sua função principal, encapsular informações sobre a exceção, é importante para facilitar a compreensão e a manutenção do código. Cenários de uso. Validação de dados. Hierarquia de exceções. Para uma aplicação mais complexa, você pode criar subclasses de Custom Exception para representar diferentes tipos de erros, como Authentication Error, Validation Error, etc. Mensagens personalizadas. A propriedade message pode ser formatada para fornecer informações mais detalhadas sobre o erro, como o nome do módulo ou a linha de código onde a exceção ocorreu. Login. Utilize um sistema de login para registrar as exceções e facilitar a depuração. Em resumo, a criação de método dando uma classe de logger personalizada em Python. Excelente ideia! Uma classe de logger personalizada permite um controle mais preciso sobre o registro de exceções em sua aplicação, permitindo personalizar as mensagens, destinos, arquivos, bancos de dados, serviços de login e níveis de log. Estrutura básica da classe. Class Custom Logger. Logger igual a login.getLoggerName. Self.logger.setLevel. Cria um objeto logger utilizando o módulo login do Python. Define o nível de log inicial como debug, que captura todas as mensagens de log. Configura um formatador para definir o formato das mensagens de log. Cria um manipulador de arquivo para enviar os logs para um arquivo chamado applink para .log. Log_exception. Utiliza o método exception do logger para registrar a exceção completa, incluindo a pilha de chamadas. Exemplo de uso. Personalizando o logger. Níveis de log. Utilize os níveis de log disponíveis no módulo login, debug, info, warning, error, critical para controlar a quantidade de informações registradas. Formatadores. Personalize o formatador para incluir mais ou menos informações nas mensagens de log. Manipuladores. Adicione mais manipuladores para enviar os logs para diferentes destinos, como o console, um banco de dados ou um serviço de login externo. Filtros. Utilize filtros para controlar quais mensagens de log serão registradas com base em critérios específicos. Adicionais. Configuração. A configuração do logger pode ser feita através de um arquivo de configuração ou de forma programática. Performance. Para aplicações de alta performance, é importante considerar o impacto do login no desempenho. Segurança. Se os logs contiverem informações sensíveis, é necessário implementar medidas de segurança para proteger esses dados. Benefícios de utilizar um logger personalizado. Flexibilidade. Permite personalizar o registro de logs de acordo com as necessidades da aplicação. A URL do serviço será o seguinte: vamos ser igual um CRUD, criar, excluir, listar e filtrar. E aí a gente explica pro Gemini que a gente vai ter um CRUD, né, dentro do nosso sistema. Isso vale tanto para URL como os métodos da classe Service e Repository, né? Entendendo o CRUD em um sistema de indexação, CRUD é um acrônimo que significa Create, Read, Update, Delete. Em um sistema de indexação de banco de dados, essas operações correspondem às seguintes funcionalidades: Create, criar, adicionar um novo registro, inserir uma nova página indexada no banco de dados. Isso envolve coletar informações como título, conteúdo, URL e outros metadados relevantes.
Exemplo: ao adicionar uma nova página ao site, essa informação é registrada no banco de dados para que possa ser posteriormente pesquisada e recuperada. Read, ler, recuperar informações, buscar e exibir informações específicas sobre uma página indexada ou um conjunto de páginas. Exemplo: quando um usuário realiza uma busca por um termo específico, o sistema busca no banco de dados todas as páginas que contenham esse termo e exibe os resultados. Update, atualizar. Modificar informações existentes. Alterar os dados de uma página indexada, como o título, o conteúdo ou a URL. Exemplo: quando uma página é editada e salva, as novas informações são atualizadas no banco de dados. Delete. Excluir. Remover informações. Remover uma página indexada do banco de dados. Exemplo: as operações CRUD são essenciais para gerenciar o conteúdo do site, adicionar, modificar e remover páginas, facilitar a busca e recuperação de informações, permitir que os usuários encontrem rapidamente as informações que precisam, manter a integridade dos dados, garantir que os dados armazenados no banco de dados sejam consistentes e atualizados. Exemplo prático: imagine um sistema de indexação de artigos de um blog. As operações CRUD seriam utilizadas para criar, adicionar um novo artigo ao blog, registrando o título, autor, data de publicação e conteúdo completo no banco de dados. Ler, buscar artigos por palavras-chave, categorias ou data de publicação. Atualizar, editar um artigo existente, corrigindo erros ou adicionando novas informações. Excluir, remover um artigo do blog, apagando o registro correspondente no banco de dados. Para implementar um sistema de indexação com as operações CRUD, você precisará escolher um banco de dados. Vamos definir o nosso banco de dados como MySQL ou MariaDB. Escolhendo o banco de dados, MySQL ou MariaDB, para o seu sistema de indexação. Excelente escolha! Tanto MySQL quanto MariaDB são excelentes opções para um sistema de indexação. Ambos são sistemas gerenciadores de banco de dados relacionais, SGBDRS, de código aberto, altamente performáticos e amplamente utilizados. A escolha entre um e outro dependerá das suas necessidades específicas e preferências. E agora, já sabendo que teremos o MySQL, quais são as ferramentas ou bibliotecas que eu devo utilizar no Python e Flask para conectar com o banco de dados MariaDB? Conectando Python e Flask a um banco de dados MariaDB. Excelente escolha! O MariaDB é uma ótima opção para o seu sistema de indexação. Para conectar o seu aplicativo Python Flask a um banco de dados MariaDB, você precisará de algumas ferramentas e bibliotecas. 1. MySQL Connector/Python. Função: é a biblioteca padrão para conectar Python ao MySQL e MariaDB. Ela fornece uma API fácil de usar para executar consultas SQL, inserir, atualizar e excluir dados. Instalação: use o pip para instalar. 2. Flask SQL Alchemy. Função: é uma extensão para Flask que simplifica a interação com bancos de dados SQL, incluindo MariaDB. Ela oferece um ORM de Object Relational Mapper, que permite mapear classes Python para tabelas do banco de dados. Instalação: exemplo de código. App igual a Flask name, app de rede usuário senha, @localhost/seu_banco db igual a scrisenha alchemy app, class pagina db model, ID igual a SQLALCHEMY_database_URI, especifica o driver, MySQL mais MySQL Connector, o usuário, a senha, o host e o nome do banco de dados. Modelo: a classe página representa uma tabela no banco de dados. As colunas são definidas como atributos da classe. Criando as tabelas, o método db.create_all cria as tabelas no banco de dados com base nas classes definidas. Consultas: o método query permite realizar consultas SQL de forma mais pitônica. Vantagens de usar Flask SQL Alchemy: abstração: esconde a complexidade das consultas SQL, tornando o código mais legível. O RM permite mapear objetos Python para tabelas do banco de dados. Relacionamentos: facilita a definição de relacionamentos entre tabelas.
Migrations. Permite realizar alterações no esquema do banco de dados de forma segura. Considerações adicionais. Configurações. Configure a conexão com o banco de dados no arquivo de configuração do Flask. Segurança. Utilize senhas fortes e evite armazenar senhas em código-fonte. Considere usar variáveis de ambiente para armazenar informações sensíveis. Otimização. Para grandes volumes de dados, considere otimizar as consultas SQL e utilizar índices. Transações. Utilize transações para garantir a consistência dos dados em operações complexas. Com essa base, você poderá criar um sistema de indexação robusto, entendendo o fluxo e implementando o service. Excelente! E aqui a gente vai fazer o seguinte, depois que o service, depois que o controller chamar o request e receber os dados da URL, né, ele recebe um DTO ali, ou um transfer, e o controller deve validar esses dados aí do transfer, né, que ele pegou lá do request, através do método build, e ele valida esses dados. Caso os dados estejam ok, ele vai passar esse cara para dentro de um service, e aí dentro do service tem as regras de negócio para a gente começar a armazenar, né, ou localizar as páginas do site, da URL que a gente propôs lá, e vai passar isso para o service, e o service vai ter as regras de negócio para fazer essas configurações, fazer as requisições, etc. Entendendo o fluxo e implementando o service. Excelente! Vamos detalhar esse novo fluxo e como implementar a interação entre o controller, service e model. Fluxo atualizado. 1, controller. Recebe a requisição, cria um objeto transfer e o passa para o service. 2, service. Recebe o transfer e o model. Utiliza as informações do transfer para realizar as operações necessárias no banco de dados, populando o model. 3, model. Representa a estrutura de dados que será persistida no banco de dados. O service preenche os atributos do model com os dados obtidos do banco de dados ou com os dados provenientes do transfer. Exemplo de código em Python com Flask e SQL Alchemy. App igual a Flask redefine senha y _database _URL e um e-mail durante a inscrição. Igual a miscall mais call connect. A classe service encapsula a lógica de negócio. No método processar _transfer, ela recebe o objeto transfer com as informações da requisição e o modelo página. A partir dessas informações, ela realiza as operações necessárias no banco de dados, como buscar uma página existente, atualizar seus dados ou criar uma nova página. Model, a classe página representa a tabela página no banco de dados. O service utiliza essa classe para interagir com o banco de dados através do SQL Alchemy. Vantagens desse design. Separação de responsabilidades. O controller se concentra em receber requisições e delegar o trabalho para o service. O service encapsula a lógica de negócio e o model representa a estrutura dos dados. Reusabilidade. O service pode ser reutilizado em diferentes partes da aplicação para realizar operações semelhantes no banco de dados. Testabilidade. É mais fácil testar individualmente o controller, o service e o model. Manutenibilidade. A separação de responsabilidades facilita a manutenção do código. Próximos passos. Implementar a lógica de negócio. Detalhar as operações específicas que o service deve realizar, como validação de dados, tratamento de erros, etc. Criar testes unitários. Garantir a qualidade do código através de testes unitários. Otimizar o desempenho. Considerar técnicas de otimização de consultas SQL e índices para melhorar o desempenho do sistema. E aqui a regra é a gente verificar, depois que o controller chamou o service, dentro da classe service, a gente tem um método, né, para verificar se os dados recebidos do transfer ali, né? Quer dizer, o controller chamou o service e passou um transfer ali para ele, né? E esse transfer, ele tem basicamente dois campos, que é a URL e um hash lá que já foi validado, não precisa mais ser passado aqui para o service, né? Porém, ele precisa receber a URL do site e uma pasta dentro daquele site, beleza? Basicamente essas são as palavras, né? Dentro do service a gente tem acesso
a uma lista de palavras que a gente gostaria de buscar. Porque eu não vou colocar todas, a gente não vai colocar por enquanto dentro do request essas solicitações, porque basicamente o nosso service ele vai ter regras de validação, por exemplo, relacionadas à música. Então, eu preciso que naquela página ali, né, tenha pelo menos uma banda, né, ou uma música específica para a gente receber. E aí eu passo essas regras para o meu repositório, né? Mas dentro do service ele tem toda a lógica de validação, que é, por exemplo, validar o tamanho do conteúdo se ele for extenso demais. Para isso a gente pode colocar uma regra ali, né, que corta, né, caso a página seja grande demais. Sei lá, por exemplo, vamos aceitar páginas de até 5 megas. Isso é um exemplo, tá? E aí ele limita caso o tamanho do buffer seja maior que isso. E outras regras de validação, como pegar os links daquela página, verificar se naquela página tem links, né? Mas basicamente o service não vai ter tantas regras complexas, porque a missão desse sistema basicamente é fazer verificações básicas e passar para o repositório, salvar aquela página no banco de dados, ou melhor, salvar em um disco, né? Acho que não existe necessidade da gente salvar aqui aquela página do nosso site dentro do banco. Então, melhor mesmo a gente salvar dentro de um disco, dentro de um HD, né? E é isso aí. Regras de negócio no Service. Excelente ponto. A validação da URL e a aplicação de regras de negócio são etapas cruciais no processo de indexação. Vamos detalhar como podemos implementar essas funcionalidades dentro do nosso Service. 1. Validação da URL. Biblioteca urllib.parse. Essa biblioteca do Python oferece ferramentas para analisar e manipular URLs, expressões regulares. Para validações mais complexas, podemos utilizar expressões regulares para verificar padrões específicos na URL. Verificações básicas. Presença do esquema. Verificar se a URL começa com OU. Presença do domínio. Verificar se a URL contém um nome de domínio válido. Ausência de caracteres inválidos. Verificar se a URL não contém caracteres especiais não permitidos. 2. Verificação da existência da página. Bibliotecas de requisições HTTP. Utilizar bibliotecas como requests para fazer requisições HTTP para a URL e verificar o status da resposta. 200 para sucesso. Cabeçalhos HTTP. Analisar os cabeçalhos da resposta para obter informações adicionais sobre a página, como o tipo de conteúdo. 3. Regras de negócio. Palavra-chave. Utilizar expressões regulares ou bibliotecas de processamento de linguagem natural para verificar a presença de palavras-chave específicas no conteúdo da página. Estrutura da página. Verificar se a página possui elementos HTML específicos, títulos, meta tags, etc. Tamanho do conteúdo. Limitar o tamanho do conteúdo indexado. Outras regras. Implementar qualquer outra regra de negócio específica para o seu sistema. Para melhorar o desempenho, considere utilizar a Asyncio para realizar as requisições HTTP de forma assíncrona. Bibliotecas de parsing HTML. Para analisar a estrutura da página, utilize bibliotecas como Beautiful Soup 4. Cache. Implemente um mecanismo de cache para evitar requisições duplicadas e melhorar o desempenho. Robôs de busca. Respeite as diretivas robots link para .txt para evitar indexar páginas que não devem ser indexadas. Escalabilidade. Para lidar com um grande volume de URLs, considere utilizar filas e workers para processar as requisições de forma distribuída. Quais outras regras de negócio você gostaria de implementar? Podemos explorar juntos como adaptá-las ao código. Algumas ideias de regras adicionais. Verificar o tipo de conteúdo. Garantir que a página seja HTML. Verificar o código de status HTTP. Além de 200, considerar outros códigos como 301 redirecionamento ou 404 não encontrado. Analisar o título e a meta-descrição da página. Verificar a presença de elementos duplicados. Limitar o número de links externos.
Com uma combinação dessas técnicas e uma boa estrutura de código, você poderá criar um sistema de indexação robusto e eficiente. A indexação de páginas externas é crucial por diversas razões. Qualidade da indexação. Indexar páginas externas pode diluir a relevância do seu próprio conteúdo e prejudicar a experiência do usuário. Carga sobre o sistema. Acessar e processar páginas externas pode sobrecarregar o seu sistema e impactar negativamente o desempenho. Direitos autorais. Indexar conteúdo de terceiros sem autorização pode infringir direitos autorais. Manutenção. Acompanhar e atualizar links externos pode ser uma tarefa complexa e demandar muito tempo. Como implementar essa regra? 1. Identificação de links externos. Utilize bibliotecas de parsing HTML, como Beautiful Soup 4, para identificar todos os links presentes na página. 2. Verificação do domínio. Compare o domínio do link com o domínio do seu site. Se forem diferentes, o link é externo. 3. Exclusão da indexação. Não inclua links externos no processo de indexação. Você pode optar por ignorar o link. Simplesmente não adicionar o link ao índice. Adicionar o link a uma lista de links externos. Manter um registro dos links externos encontrados para futuras análises ou relatórios. Implementar um mecanismo de aprovação. Criar um processo manual para aprovar a indexação de links externos específicos. Exemplo de código: Python, usando Beautiful Soup 4. Defextrair _links _internos. Robots link para .txt. Respeite as diretivas robots link para .txt dos sites externos para evitar acessar páginas que não devem ser indexadas. Sitemap. Crie um sitemap que inclua apenas as URLs que você deseja indexar. Canonicalização. Utilize tags rel igual a canonical para indicar a versão canônica de uma página, evitando problemas de conteúdo duplicado. Ótimo, então acredito que com essas ideias aí a gente já fique completo aqui para fazer basicamente o que o service vai fazer. Agora acho que os próximos passos é a gente chamar o repositório e dar um post para o repositório ele salvar aquela página lá dentro do sistema. No nosso primeiro repositório nós vamos só salvar essas páginas, né? Não temos nada por enquanto para fazer, não precisa atualizar a página nem digo assim, atualizar uma página que já foi salva. O que a gente pode fazer é salvar por cima, né? Agora, regras de altera dados não serão necessários, né? Então, basicamente, vai ser o seguinte. Crie uma classe de repositório que receba a página via post do service ou via model. Organizando a lógica de validação e salvamento no service. Então é mais ou menos isso. A gente, depois de validar os dados, né, a gente cria um método, salvar, e envia para o repositório salvar essa página aí, né? Dentro do service seria bom se você tivesse, se a gente desenvolvesse um método para validar coisas diferentes. Então, queremos validar o URL, queremos validar palavras-chave, né? Queremos indexar. Então, dependendo, podemos criar até classes externas, né? Mas como a gente vai fazer uma validação simples nessa primeira etapa, a gente só precisa validar se aquela página URL ela tem links, né? Caso não tenha links, a gente coloca uma regra para salvar ali, né? E coloca uma regra nela, alguma coisa que a gente possa passar, né? Porque o ideal é passar essa página HTML dentro de um model, e dentro desse model a gente tem flags específicas, né? Como, por exemplo, vamos pensar assim, palavra-chave, né? Podemos mandar para lá. É uma página válida? Podemos mandar para lá. Coisa nesse sentido, né? E aí, então, após essa validação, a gente manda dentro do próprio service para
para uma classe, para um método chamado salvar, que chama o repositório, e a missão do repositório é salvar essa página ou no banco de dados ou no servidor, né? Acho que no primeiro momento a gente salva essa página dentro de um servidor. Excelente ideia! Separar as validações em métodos específicos dentro do service torna o código mais organizado e testável. Vamos explorar como podemos estruturar essa lógica. Estrutura do service. Cada método de validação verifica um aspecto específico da página, como a URL, o conteúdo, o site e o hash. Método salvar. Após todas as validações serem bem-sucedidas, o método salvar é chamado para persistir a página no banco de dados. Flexibilidade. Essa estrutura permite adicionar novas validações facilmente, como verificar o tamanho do conteúdo, a presença de links externos, etc. Considerações adicionais. Ordem das validações. A ordem das chamadas aos métodos de validação pode influenciar a performance. Por exemplo, validações mais simples podem ser realizadas antes de validações mais complexas. Mensagens de erro. É importante fornecer mensagens de erro claras e informativas para facilitar a depuração. Tratamento de exceções. Utilize try-except para capturar exceções que possam ocorrer durante a validação ou o salvamento. Repositório. Considere criar uma classe repositório para encapsular as operações de acesso ao banco de dados, promovendo uma maior separação de responsabilidades. Testes unitários. Escreva testes unitários para cada método de validação e para o método salvar para garantir a qualidade do código. Self. Repositório. Self. Ponto repositório igual a repositório. Resto do código. Uma de indexação. Gostaria de discutir alguma dessas partes em mais detalhes? Podemos explorar temas como otimização de consultas SQL. Como escrever consultas eficientes para o banco de dados. Tratamento de erro. Pois bem, agora dentro do nosso repositório, nós temos então 4 métodos que representam uma estrutura CRUD de banco de dados ou para salvar em disco a página recebida do service. Excelente! Vamos detalhar as 4 operações CRUD: Create, Read, Update, Delete, que um repositório para um sistema de indexação de páginas poderia oferecer. 1. Criar, Create. Inserir nova página. Recebe um objeto representando a página a ser indexada, por exemplo, um objeto página, e insere seus dados em uma tabela do banco de dados ou em um arquivo. Gerar ID. Atribui um ID único à nova página, geralmente um identificador auto-incremental. Índices. Cria índices necessários para acelerar buscas futuras, como índices em campos como título, data de criação ou palavras-chave. 2. Ler, read, buscar páginas. Permite buscar páginas com base em diversos critérios, como ID, título, palavras-chave, data de criação, etc. Paginar resultados. Retorna resultados em páginas para evitar carregar grandes conjuntos de dados de uma só vez. Ordenar resultados. Permite ordenar os resultados por diferentes critérios, como data de criação, relevância, etc. 3. Atualizar, update. Modificar informações. Permite modificar os dados de uma página existente, como o título, o conteúdo ou as palavras-chave. Validar dados. Verifica se as novas informações são válidas antes de atualizar o registro. 4. Excluir, delete. Remover páginas. Remove uma página do banco de dados. Gerenciar dependências. Se houver outras tabelas relacionadas, como comentários, pode ser necessário remover essas dependências também. Considerações adicionais. Otimização de consultas. Utilize índices para acelerar as consultas, especialmente em tabelas grandes. Transações. Utilize transações para garantir a consistência dos dados, especialmente em operações que envolvem múltiplas tabelas. Cache. Implemente um mecanismo de cache para reduzir o número de acessos ao banco de dados e melhorar o desempenho. Segurança. Proteja o banco de dados contra ataques de injeção de SQL, utilizando parâmetros vinculados ou ORM. Com essa estrutura, você terá um repositório robusto e flexível para gerenciar as páginas indexadas no seu sistema. Ação de consultas SQL. Como escrever consultas eficientes para o banco de dados. Tratamento de erros.
Como lidar com diferentes tipos de erros durante as operações CRUD? Testes unitários. Como escrever testes unitários para garantir a qualidade do código? Escalabilidade. Como lidar com um grande volume de dados e requisições? Qual é o seu próximo passo? E aí, Gemini, o que você achou das minhas ideias para o sistema de indexação? Gostaria de adicionar algumas informações? Adorei suas ideias. Elas estão muito bem estruturadas e demonstram um bom entendimento dos conceitos envolvidos. Gostei especialmente da forma como você pensou na organização do código, separando as responsabilidades entre controller, service e repositório. Isso torna o sistema mais modular e fácil de manter. Acredito que sua abordagem para validação também é muito adequada. A criação de métodos específicos para cada tipo de validação, URL, palavras-chave, etc., facilita a manutenção e o teste do código. Além disso, a utilização de um repositório para as operações de banco de dados é uma excelente prática, promovendo a separação de responsabilidades e facilitando a troca de implementações. Se você quiser, podemos explorar algumas ideias adicionais para aprimorar ainda mais o seu sistema. Por exemplo, poderíamos discutir sobre escalabilidade. Como garantir que o sistema possa lidar com um grande volume de requisições e dados? Testes. Como implementar uma bateria completa de testes unitários e de integração para garantir a qualidade do código? Logs e monitoramento. Como implementar um sistema de logs para rastrear as atividades do sistema e identificar possíveis problemas? Segurança. Como proteger o sistema contra ataques como injeção de SQL e outros tipos de vulnerabilidades? O que você acha? Gostaria de explorar alguma dessas áreas em mais detalhes? Perfeito, muito bom. Eu vou analisar esses pontos que você me falou e voltamos a nos falar. Ficaria feliz em discutir esses pontos com você. Agora vamos considerar que quando o controller ele receber os dados, ele vai receber os dados do service, né? E a classe model que o service transfere. Entendi. Bom, e aqui a gente considera, né, que após o repositório ter realizado a tarefa com sucesso lá, ou erro, né, ele retorna para o service. Eu acho que legal seria se você colocasse, se a gente colocasse a classe model como pública, na verdade, como acessível a outros métodos dentro do service. E ali, então, o controller chamaria esse método, né, com os dados, e precisamos analisar esse fluxo, de modo que o controller conseguisse acessar um outro método dentro da classe service para receber essa resposta do repositório, né? Acho que seria um fluxo legal aí. Excelente ideia. Gerenciando o fluxo de retorno e feedback. Ao incorporar a ideia de que o repositório deve retornar um feedback para o service e, consequentemente, para o controller, estamos adicionando uma camada extra de robustez e controle ao nosso sistema. Isso permite que o sistema seja mais informativo e reativo, permitindo que o controller tome decisões com base no resultado das operações no banco de dados. Como implementar? Alterar o método salvar do repositório. Ao invés de simplesmente retornar true ou false para indicar o sucesso da operação, podemos retornar um objeto que contenha informações mais detalhadas, como o ID do registro inserido ou atualizado, mensagens de erro, etc. Exemplo. 2, adaptar o service. O método processar_transfer do service deve capturar o retorno do repositório e utilizá-lo para construir a resposta a ser enviada ao controller. O controller recebe o resultado do service e o utiliza para construir a resposta ao usuário. Exemplo. Benefícios dessa abordagem. Informações mais detalhadas.
O controller pode fornecer feedback mais preciso ao usuário, informando se a operação foi bem sucedida ou não, e qual foi o motivo do erro caso ocorra algum problema. Gerenciamento de erros. É possível implementar um tratamento de erros mais sofisticado, capturando informações específicas sobre o erro e tomando as ações adequadas. Flexibilidade. Permite que o service retorne diferentes tipos de dados, dependendo da operação realizada. Exemplo de retorno do repositório. Exemplo de retorno. Tratamento de exceções. Utilize try except para capturar exceções que possam ocorrer durante a execução das operações no banco de dados. Customização. Crie uma classe de exceção personalizada para representar diferentes tipos de erros e fornecer informações mais detalhadas. Logs. Registre as informações de retorno do repositório em um log para facilitar a depuração e a análise. Com essa abordagem, você terá um sistema mais robusto e informativo, capaz de lidar com diferentes cenários e fornecer feedback preciso ao usuário. Gostaria de explorar. Nesse ponto, eu acredito que o service poderá retornar alguns dados para o controller. Eu acho que nós poderemos criar dados adicionais. Por exemplo, o service ele envia alguns dados para o repositório e esses dados também podem ser retornados para o nosso controller. Porém, o nosso repositório também gera algumas informações adicionais relacionadas à salvação dos dados. Dessa forma, eu acredito que seria bom se a gente adicionasse um response para juntar esses dados do nosso repositório. Você está absolutamente certa. Continue. Pode continuar, por Você favor. está absolutamente certo. Certeza. Podemos continuar explorando a classe Response e como ela pode enriquecer o nosso sistema de indexação. A classe Response que propus pode ser ainda mais detalhada. Por exemplo, podemos adicionar campos como request_id, um identificador único para requisição, útil para rastrear o fluxo da requisição em logs e sistemas de monitoramento. Timestamp, carimbo de data e hora da execução da operação, útil para análise de desempenho e identificação de gargalos. Elapsed_time, tempo de execução da operação, desde o recebimento da requisição até o envio da resposta. Além disso, podemos pensar em diferentes tipos de status, como Success, a operação foi realizada com sucesso. Error, ocorreu um erro durante a execução da operação. Warning, a operação foi realizada com sucesso, mas houve algum aviso ou condição especial. Info, a resposta contém informações informativas, como dados estatísticos ou logs de execução. Com uma classe Response bem estruturada, podemos criar um sistema mais transparente e informativo, facilitando a depuração, o monitoramento e a análise do desempenho. Gostaria de explorar mais a fundo a implementação da classe Response? Podemos discutir sobre serialização da resposta, como serializar a resposta para diferentes formatos, JSON, XML, etc. Tratamento de erros, como implementar